E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Especialmente vocês que gostam de ter muitos vídeos novos no canal aqui, devem estar muito felizes essa semana porque os assuntos eles estão se multiplicando e os vídeos eles estão se multiplicando também. Parece que eu vou ter que fazer mais um vídeo, mas assim, se possível eu vou conseguir colocar no mesmo. Então a gente vai fazer o terceiro e o quarto vídeos a respeito dessa série aqui, tudo junto numa maçaroca só. Então eu vou falar sobre o comentário do Henrique. Você é um cara inteligente, finjo bem. Olha os números de infecção por lá. Sim, é praticamente zero. O que não significa que eles criaram o negócio. O fato deles não terem o vírus lá significa que eles foram eficientes em parar. Não significa que eles criaram o negócio. E pare de apoiar um país comunista que aprisiona e escraviza os seus cidadãos. E aí eu não sei de onde que você tirou essa ideia de que eu apoio a China. Né? Então, quais são os seus argumentos para eu não gostar da China? É um país que aprisiona e escraviza seus cidadãos? Sim. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro e Trump? Não. E tem a ver com um país que não respeita os direitos humanos? Sim. Você está completamente certo. Você queria que eu tivesse ranço da China? Eu já tinha. Eu não gosto da China, da maneira imperialista, da visão que ela tem e da estratégia que ela aplica. Não. O que não significa que eu tenha forças para me defender disso. E assim, a conscientização a respeito dos perigos da China, ela já é de longa data. Agora, o governo, o Trump, o Bolsonaro, eles ficam usando a China de espantalho por motivos que não são o que ela faz de errado de verdade. A gente deveria estar vendo que eles escravizam a população, que eles não respeitam os direitos humanos, tudo isso. Só que quais são as contramedidas que você toma num país para counterar o tipo de sacanagem que a China faz com o mundo? Interromper relações, diminuir interdependência? A gente está querendo fazer isso? Não, porque a gente ganha muito importando de lá e exportando para lá. Então seria uma luta contra o nosso próprio bolso. A China é como a Amazon, ela vem e faz a nossa vida muito melhor, ela vende tudo mais barato, ela vende tudo absurdamente sucateado, é tudo extremamente acessível, só que aí você para de comprar do seu vizinho, você para de comprar do seu primo, você para de comprar do seu amigo, e aí ela destrói o varejo do seu bairro, da sua cidade. Por quê? Porque é muito mais barato comprar da Amazon. Significa que o fato da Amazon ser nociva à sociedade faz com que você deixe de comprar nela? Não, porque a hora que você vai comprar um livro, você tem na livraria R$120, na Amazon 40 no Kindle. O que você faz? Você chega na livraria e fala, eu vou pagar R$125 num livro que na Amazon custa 40, porque eu sei que desses 125 você está tirando 20 de lucro, que é o dinheiro que você vai usar para pagar os seus boletos. Então eu prefiro pagar os 125 aqui. Você é esse tipo de cidadão? Não. Então, já que você não é esse tipo de cidadão, já que você vai no 25 de março, tipo, eu tô falando você, não você, Henrique, eu tô falando nós todos, seres humanos. Já que a gente vai na 25 de março e a gente compra camisetas que foram feitas com mão de obra escrava, já que quebra a tela do celular e você vai na Santa Efigênia e você compra uma tela da China, já que a gente opta pelo preço, como é que a gente vai condenar um presidente, como é que a gente vai condenar uma equipe econômica, como é que a gente vai condenar um país por manter relações com a China, que usa essa mão de obra escrava, que não respeita os direitos humanos? Os governos eles não podem impedir, mas no fim, o que eles permitem? Eles permitem o comércio. Quem está fazendo o comércio? Eu e você. Porque quando a gente vai na Santa Efigênia, quando a gente vai na 25 de março, quando você vai no site lá Xing Ling, quando você vai no Xing Ling da praça da sua cidade. Eu tenho um amigo que teve que ir a trabalho para a China. Na época, ele tinha um filho mais velho de uns 13, 15 anos e a filha mais nova de uns 10, 11 anos. A filha dele foi todo empolgado e falou assim, pai, o dia que você for para a China, você me traz alguma coisa de lá? Aí o irmão mais velho olhou para ela com uma cara de quem estava tirando uma onda, falou, sua otária, tudo que você tem é da China. Eu dou risada dessa piada até hoje, porque ela é muito verdade. O seu monitor, o seu celular, as suas roupas, grande parte daquilo que você tem, uma imensa parte daquilo que você tem, tudo provém da China. E foi você que gerou essa demanda quando você foi no mercado. Quando você chegou na loja e viu uma camiseta de 10, 20 reais e falou, e não disse, eu não quero essa, eu quero aquela de 110, que viabiliza a indústria local, a indústria nacional, ao não ser esse tipo de cidadão, você já concorda
com a falta de respeito com os direitos humanos, com o aprisionamento e a escravização dos seus cidadãos. Não é um ou outro, não é o PT, não é o Zante, não são os caras que são contra o mito, que viabilizam o que a China faz com o mundo. Somos eu e você. Então, o Bolsonaro, ao mesmo tempo que... E o Trump também, eu tô falando do mundo todo, eu não tô falando do político que você gosta. O mundo inteiro fica usando a China de espantalho, mas não cortam as relações que criam a dependência de todos os países em relação à China. E não cortam porque isso geraria uma tremenda cólera dos cidadãos. Imagina você acordar de manhã e você descobre que a 25 de março e que a Santa Efigênia foram fechadas e que você não pode fazer suas compras lá mais. É porque simplesmente a gente cortou a relação com a China. As pessoas vão para Brasília e depredam tudo lá, porque elas... Onde é que elas vão comprar absolutamente tudo que faz parte da vida delas? Onde a China é vilã? Vamos pensar, imagina que 2 ou 3 life killers, eles acordassem de manhã e eles falassem assim, a gente vai inviabilizar a life skill do jogo. A gente vai completamente inviabilizar a life skill do jogo. Para isso a gente vai comprar uns escravos. Esses escravos, eles vão ficar plantando cereais para vender no preço mínimo pra gente. Eles vão ficar comprando absolutamente tudo. Aliás, minto, eles não vão nem vender no preço mínimo pra gente. Eles vão ficar o dia inteiro plantando cereais, eles vão ficar o dia inteiro amassando esses cereais, eles vão ficar o dia inteiro fazendo cerveja com isso, e eles vão jogar o preço lá embaixo. Porque hoje, se você precisar... Por que meu char parou? Suponha que hoje você precise de cerveja. Você não vai encontrar no mercado e ela vai estar no preço máximo. O preço mínimo disso daqui é menos de 1.000. Então, imagina que um grupo de uns 3 life killers, eles falassem, a gente vai inviabilizar a life skill no mundo. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar uns escravos, vai dar BDO para eles, vai fazer os caras jogarem o dia inteiro no computador, eles vão ficar o dia inteiro coletando e cultivando cereal, eles vão ficar o dia inteiro amassando... não precisa amassar cereal, né? E eles vão ficar o dia inteiro fazendo cerveja com isso. Só que eles vão todos vendendo preço mínimo. Então, eu comprei 500 escravos, eu tenho 500 computadores com 500 cópias do BDO rodando. Esses 500 caras, eles estão o dia inteiro cultivando e coletando e comprando no mercado cereais pelo preço que for. Só que eles vão jogar cada vez mais no preço mínimo. Aí você entra e está precisando de cerveja. Quando você entra no mercado, você fala, uia, 200 mil para vender por 3K. E aí todo mundo começa a comprar por 3K. O que esse 3K vira? Esse 3K vira um novo fechamento. Aí os meus escravos, eles continuam colocando por 2.500. Vai ser tanta gente comprando a 2.500 que 2.500 vai virar o novo fechamento. Aí a linha de baixo vai ser 1.900. E eu vou fazendo isso até chegar no 800. Então eu tenho 20 escravos o dia inteiro lá colocando para vender cerveja por 800. E tem muita cerveja a 800. O que eu fiz? Eu, imperialista, com os meus escravos, tirei todos vocês que fazem cerveja do jogo. Porque vocês não podem mais fazer cerveja no jogo. Vocês dependem completamente de mim. Por quê? Porque vocês já se acostumaram a pagar 800. E o dia que alguém tentar fazer cerveja, vai gastar 2K. Por que você gastaria 2K para fazer uma cerveja se você vai vender por 880 menos a taxa do mercado? Você perderia tempo da sua vida fazendo isso? Não, você vai fazer uma outra receita. Aí você vai fazer, por exemplo, frango grelhado. Só que aí eu comprei mais 50 escravos e deixei eles fazendo lá. Frango grelhado o dia inteiro. Aí a carne de frango grelhada... Vamos ver como que ela está no mercado. Por que o preço dela está onde está? Porque existe demanda que justifica isso. Existe demanda que está disposto a pagar 2.700, que às vezes está disposto a pagar 2.900. O que eu vou fazer? Eu vou comprar mais 200 escravos, eles vão ficar comprando todo o frango do mercado, eles vão ficar produzindo e vão colocar para vender no preço mínimo. Isso daqui vai chegar a 980. Frango, uma carne dessa. Porque vai ser tanto escravo produzindo, tanto escravo colocando para vender, que quando você entrar, você fala, uia, como tá barato o frango, que beleza minha vida, eu tô comprando tudo barato. Então, eu, imperialista, eu, com os meus escravos, eu já tirei você do mercado de 2 receitas. Só que aí o que eu vou fazer? Com o pouco dinheiro que eu ganho, como eu não pago mão de obra, como eu não pago salário, como eu não pago direitos trabalhistas, como eu não dou férias remuneradas, como eu estou escravizando a minha população exatamente da maneira que o Henrique falou,
Isso me permite que eu pegue esse dinheiro e cubra as minhas despesas e ainda invista no desenvolvimento de outras receitas que farão com que eu tire vocês de outras receitas. Aí eu vou lá fazer a receita de balenos. Para a receita de balenos, eu vou conseguir fazer com 50 escravos? Não, eu vou precisar de pelo menos uns 4.000, porque é tanta receita, é tanta sub-receita, que eu vou ter que ter 50 escravos fazendo legumes, eu vou precisar de 50 escravos pescando para fazerem aquela carne defumada, e aí eu vou precisar de todas as refeições para fazer a refeição de balenos. Então eu vou pegar todos os meus escravos e vou começar a jogar tudo no preço mínimo. Para você no começo vai ser maravilhoso, você vai entrar e vai falar, cara, a refeição de balenos está 18k, vou comprar um monte. E aí compra um monte, e aí quando você volta no mercado, você fala, caraca, mas estava 18k e já estava barato, agora está 16. Aí vai chegar numa hora que você vai olhar para a refeição de balenos e ela vai estar 13k. E você vai falar, meu, que da hora, eu posso fazer permuta porque eu vou conseguir encher a estamina do meu barco muito fácil. Por quê? Porque balenos está muito barata. Aí vai alguém falar assim, eu vou fazer refeição de balenos, Fausto, me ensina? Eu ensino. O cara tá gastando... O cara tá gastando 19k para fazer receita. Ele gasta 19k para fazer receita. Por quanto que o chinês vende? Por 13. Ele vai fazer essa receita? Não. O que acontece com o servidor... Os life skillers do servidor, lentamente eles vão ficando desempregados. Só que a compra constante de um país que não respeita os direitos humanos, que não paga direitos trabalhistas, que paga uma hora de trabalho muito barata, que oprime, que restringe, que extrai ao máximo da produtividade de sua população, o que esses caras fazem? Eles conseguem ainda ter lucro. E esse lucro não é destinado ao bem-estar social dos escravos que ele comprou. Ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver outras receitas. E aí, se você espera 4 décadas... Eu não só tenho todas as receitas de culinária, como eu tenho escravos agora trabalhando em alquimia. E aí a gente não sabe por que aqui no Brasil, e por que nos Estados Unidos, e por que na Europa, as pessoas estão todas desempregadas e consumindo desenfreadamente. Coisas que só são acessíveis a elas porque são muito baratas, porque a China está produzindo. Em determinado momento, esse sistema colapsa, porque a hora que você não tem mais de onde tirar coisas que você possa oferecer para eles. Então, o que a China está tentando fazer? Ela está tentando transformar o mundo numa gigantesca fábrica de commodities. O que é commodities? É arroz, soja, trigo, algodão. Para quê? Para ele ir lá processar tudo e vender. Ela está fazendo mais ou menos o que o Japão e os Estados Unidos faziam na década de 60, por exemplo, 70, 80. Ela ocupou esse espaço e ela ocupou o espaço com maestria. A gente deve se manter calado em relação a isso? Não. Dá para você ir lá e bater no chinês porque ele está fazendo isso? Não. Dá para você desenvolver a sua indústria local e torná-la competitiva. A gente está fazendo isso? Não. Porque a classe dominante da nossa nação, e eu não estou falando do rico que dá piti ali em Alphaville com o policial. Esse cara, ele se acha elite burguesa, mas ele é pobre. 300 mil reais por mês é pobre. Para a verdadeira elite que é ruralista e bancária no nosso país. Para esses caras não interessa que a gente se desenvolve. E para esses caras é interessante que a gente continue sendo como um cassino financeiro e um campo agricultor. Aí você fala assim, nossa, mas eu não gosto da China, porque a China ela quer dominar o mundo, porque a China ela não respeita os direitos, e ela realmente ameaça a gente. Ela ameaça a gente de que forma? Ela ameaça a gente de uma forma que nós estamos consentindo completamente, e de quebra, ela ainda serve de espantalho para as pessoas falarem que as coisas só estão dando errado aqui por causa da China. Agora imagine que você tivesse comprado todos os seus escravos aí, quer dizer, a China, né? Porque a gente não faria isso. Imagina que a gente tivesse comprado um monte de escravos e tivesse todo mundo produzindo cerveja, todo mundo produzindo receitas de culinária, receitas de alquimia, e a gente meio que já dominou o servidor em termos de life skill. Do que interessaria a gente sair espalhando um vírus para pegar o computador das pessoas e impossibilitá-las de logarem no jogo? Olha o contrassenso. Se você vai acreditar numa simpatia, numa coisa não científica, você tem que ter pelo menos coerência com a sua segunda crença. Ou seja, se você é daquela galera
que acredita no poder da atração do universo, do pensamento positivo e que a mente humana ela é capaz de tudo, aí você não pode acreditar concomitantemente ao horóscopo, com um horóscopo, que diz que a estrela determina o que você vai fazer naquele dia, porra. Ou você acredita que a sua mente controla tudo no universo, ou você acredita que a estrela controla tudo que acontece no universo. Não dá pra você ter crenças antagônicas e ainda assim achar que faz sentido. Ah, mas a Ana Maria Braga acredita em tudo. Sim, mas aí é fé. Aí é fé. Ou a gente acredita numa China imperialista que quer dominar o mundo e quer vender tudo pro mundo inteiro e quer comprar tudo pro mundo inteiro, e isso de fato ela é. Isso de fato ela é. Ou a gente acredita que a China quer exterminar a população. Por que é que ela criaria para si? Por que é que ela passaria um projeto de 40, 50 anos desenvolvendo a economia dela, sucateando o preço das coisas, vendendo tudo absurdamente barato? Porque ela realmente não trata os seus cidadãos, não propicia uma vida digna para os seus cidadãos, embora isso esteja mudando. A visão que a gente tem da China da década de 70, 80 é completamente diferente do que a China se transformou hoje. Então ela já tem diferentes patamares, diferentes níveis de trabalho, em que o trabalho especializado ele é extremamente bem recompensado. Só que aí não sou eu a autoridade que vai vir aqui e esmiuçar isso para vocês. Mas se você acredita que a China ela quer fazer do mundo o seu mercado, porque aqui em paralelo a isso, ela destruiria e exterminaria a população. Isso não faz o menor sentido. Aí você fala, não, mas ela jogou um vírus aí que destrói só a economia, não mata as pessoas. E foi só o mito que percebeu. Isso é retórica, porque já foram mais de 140 mil pessoas mortas, fora as pessoas que morreram de ataque cardíaco e morreram de outras coisas e que não se sabe. Ah, não, mas é tudo mentira, porque o hospital ganha dinheiro quando você coloca o negócio. Passe tempo no hospital. Ao invés de passar tempo em casa, lendo daquele blog, recebendo a notícia do WhatsApp, ao invés disso, vá no hospital e converse com quem está lá, converse com os médicos que lidam com isso no dia a dia, para você ver se é realmente uma invenção. Aí das duas, uma, ou o mundo quer, ou a China quer exterminar a população e destruir a economia, ou isso é uma mentira para deixar as pessoas em casa com medo. Não dá para você acreditar nas duas coisas. Só que a mesma pessoa está falando a China criou um vírus para destruir a nossa economia e as pessoas estão mentindo que existe coronavírus porque na verdade não tem. Porque as pessoas não estão ficando doentes e quando morrem fala que é coronavírus, mas isso é um complô chinês para fragilizar a nossa confiança. É para deixar a gente com medo e deixar a gente sem sair de casa. Não dá para você acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo. E se você vai conversar com os médicos, se você vai conversar com os enfermeiros, se você pergunta para eles como andam os números e eles falam, cara, tá faltando material, tem leito, mas tá faltando material para tratar de tanta gente, porque as pessoas não param de chegar e aí quando você sai na rua parece que não tá acontecendo nada. Se eles estão dizendo isso para você, por que é que você vai acreditar que isso é um complô chinês e que eles estão mentindo para você só pelo bem da China porque eles querem destruir o Brasil? Não cabe tudo isso na mesma cabeça. Não cabe todo esse tipo de informação processado da mesma forma no mesmo cérebro. Aí você vê, assim, custo-benefício de determinadas coisas. Vamos parar para pensar em custo-benefício. Se você quer uma redução populacional, você vai fazer um vírus que se alastra rapidamente, que atinge aí cerca de 30% 10, 20, 30% de uma população aí no período de um ano. Só que você vai fazer uma letalidade de menos de 1% dos casos. Você vai fazer uma letalidade de menos de 1% dos casos se você quiser realmente fazer uma limpeza populacional. Ou você está com uma bomba de verdade, ou então você joga armas biológicas que matam muito mais. Você vai para uma letalidade muito mais alta. Então existem livros de ficção aí, como aquele livro do Dan Brown lá com o inferno dele, em que você tem tipo personagens como Thanos querendo realmente fazer uma limpeza populacional. Só que aí um cara que quer fazer um negócio desse, ele vai ter o mínimo de aliados possíveis, porque é muito difícil ele conseguir muita gente que não o traia nesse objetivo dele. E ele vai querer uma arma com altíssima letalidade. O que tem de
prático em extermínio da população no coronavírus. Nada, porque é tão pouco a letalidade dele, que tem gente até hoje que está convencido de que não existe. Por quê? Porque só daquelas pessoas que pegaram, 99% se recuperaram, menos de 1% morreu, e essas pessoas que morreram eram 2, 3, e eu não sei nem se foi de Covid mesmo, porque o hospital pode estar mentindo. Essa retórica, ela não foi adotada por estupidez, ela foi adotada porque ela funciona. Ela faz com que as engrenagens aí continuem se sustentando minimamente para a sociedade seguir. Só é triste que a população ela não tem acesso à verdade, mas tocar a economia e tocar a vida de um jeito ou de outro era uma coisa que inevitavelmente a gente teria que fazer. Só que se a população ela soubesse, o brasileiro quando devidamente estimulado, o brasileiro quando tocado em seu coração, quando estimulado devidamente com causas patrióticas, ele se abnega e ele se sacrifica. Se ele tivesse tido acesso à verdade desde o começo, se ele fosse bem orientado desde o começo, talvez a gente se unisse e trabalhasse muito melhor no sentido de tomar as precauções necessárias para não deixar que os serviços essenciais e o trabalho e a vida das pessoas continuem seguindo. Se ele fosse realmente educado nesse sentido, ele tomaria muito mais cuidado. Não tomou por quê? Porque as pessoas ficam o tempo inteiro dizendo que esse negócio não existe, que é uma invenção da China para deixar a gente com medo dentro de casa. Essa retórica, ela é muito mais destruidora do que a China e do que o próprio vírus em si. Agora vamos supor que a China, ela, de fato, ela tenha criado esse vírus, mas esse vírus é com baixa letalidade mesmo, é para afetar a economia mesmo, porque o que a gente vai arrebentar mesmo é quando a gente jogar vacina no colo desses desgraçados. Quando eu jogar vacina no colo desses caras aí realmente eu vou causar uma destruição, porque os caras vão ficar tudo autista querendo comprar produto chinês e babando e querendo vender tudo pra gente barato. Beleza, se você quer acreditar nisso, acredite, só que aí, vamos pensar. Não tem nem por onde pensar. Você teria que ter toda a comunidade científica do mundo inteiro, inclusive aquela sua prima que acabou de passar em biologia e está feliz da vida porque está estudando lá na UFMG e ela está fazendo biologia lá, ela adora aquele microscópio dela, ela adora, ela tem tesão por estudar vírus, ela tem tesão por estudar vacinas. Ela teria que ser comprada pela China e ela teria que ficar quieta, porque se ela fosse a única pessoa no nosso país não comprada pela China, ela entraria no WhatsApp e falaria: gente, o que está acontecendo de verdade é isso aqui, só que para isso ela teria provas, ela não seria igual aquela doutora chinesa lá que é funcionária de Steve Bannon. Ela teria provas para isso. E ao escancarar todas essas provas, todas essas referências, todas essas informações, ela teria que ser silenciada por toda a comunidade científica. É como se todos os mecânicos do mundo acordassem e dissessem: a China está mandando, então a gente vai falar que maré é um carro bom. Aí o seu primo, que é mecânico, ele tem tesão por carros, ele está aprendendo a mexer com isso agora, aí ele coloca no Zap Zap lá para espalhar para todo mundo que na verdade não, que estão mentindo. Teriam que matar o seu primo, mas aí teriam que matar todo mundo que constatasse a verdade. Como que você faz uma conspiração dessa no mundo? Porque nem todo mundo é mecânico. Mas tem gente que é e tem gente que é mecânico pra caralho. Do mesmo jeito, nem todo mundo é biólogo. Nem todo mundo é pesquisador. Mas tem muita gente que é. E todas essas pessoas, elas teriam que estar compradas pelo governo chinês para silenciarem em relação a vacina que eles estão lançando no mercado querendo te deixar doente mental, gente. O ser humano tem medo. Assistam X-Men. Assistam X-Men. O que eles falam? O ser humano tem medo daquilo que ele não entende, porque eles não entendem os poderes mutantes, então eles querem destruir isso. Se você tem medo de vacina, se você tem medo de barata, você tem que pegar uma barata, olhar para ela e ver como é que essa barata consegue te matar. Como é que essa barata consegue te matar? Você estuda o comportamento da barata, estuda a natureza da barata, se aproxima dela e vê que ela só pode te matar te transmitindo doenças, talvez. E aí, quando você aprende a manter uma distância segura da barata, acaba, talvez, a não ser que seja uma fobia, e aí já é um problema psicológico, mas quanto mais você estuda, menos você tem medo da coisa. Se você tem medo de vacina, estude vacinas, e o YouTube tá aí, a internet tá aí toda para isso. Tem canais completamente dedicados a te explicar como que as vacinas são desenvolvidas. Você pode estudar uma a uma como elas foram feitas. Você pode estudar todo o processo de todas as vacinas e entender do que elas são compostas. Se você tem medo de vacina, estude como ela funciona.
Porque estudar as vacinas, independentemente, vai ser como estudar motores de carro. Vai chegar uma hora que o cara vai te oferecer uma maré e você vai saber dizer pra ele por que você não quer. Vai chegar uma hora, aí o cara vai falar, então eu tenho o carro certo pra você, compra aqui esse Peugeot. O seu medo de comprar carro, ele vai passar o dia que você entender sobre mecânica. Ou o dia que você tiver mecânicos de confiança que possam te passar diagnósticos confiáveis a respeito do funcionamento daquele carro ou não. Então, se você tem medo de vacina, não é fechar os olhos para as vacinas que vai tirar esse medo de você. Você tem que ir lá e querer pesquisar a respeito disso. Se você tem medo do imperialismo da China, você tem que olhar o que ele quer, o que ele almeja, o que ele está tentando fazer no mundo. Uma vez que você entende isso, você vê se aquilo que aquele seu político está contando para você que a China está fazendo faz sentido dentro da sua compreensão de mundo ou não. O que não dá é você abrir mão da compreensão de mundo simplesmente para apoiar cegamente alguém que está dizendo para você que determinada coisa funciona de determinado jeito somente porque ele precisa se reeleger na próxima eleição. Não seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Esse vídeo ele teria muito mais foco se talvez eu não tivesse levado o comentário do Henrique em consideração, mas eu acho que pelo fato de ter levado, ele ficou meio sem foco, mas ele ficou muito mais abrangente. E de verdade eu espero que seja útil para vocês e que cause reflexões. Por hora é isso, um grande abraço.